Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, meu querido? O título da mensagem de hoje é implacável, indesistível. Nós somos chamados por Deus para sermos pessoas que somos implacáveis, pessoas que não desistem, que nada nos faz desistir, pessoas que são indesistíveis. Fala comigo assim: implacáveis, indesistíveis. Você não foi destinado por Deus para sofrer, sabia disso? Ou para apenas sobreviver nessa vida. Você não foi criado por Deus para isso. Você foi criado por Deus para superar qualquer adversidade e para você ter uma vida eterna. Está entendendo isso ou não? Você não foi criado por Deus para viver perambulando, igual aquela mulher que Jesus encontrou em uma certa feita, uma mulher que ela não se levantava, ela andava encurvada, né? E Jesus libertou ela de um espírito maligno. Ela foi liberta de um espírito maligno que a fazia viver daquele jeito. E ela recebeu então vida a partir daquilo. E a partir daquele momento ela começou a caminhar com Jesus. Apesar da gente não ter sido criado por Deus para desistir, muitas vezes as adversidades vencem a gente. Muitas vezes as adversidades, elas acabam superando as nossas forças. Já fazem 15 anos que eu me converti. Eu me converti no ano de 2000. Eu não sou muito bom em gravar datas assim, né? Mas eu comecei a pensar e lembrei o ano que eu me converti. Me converti no ano de 2000. A Márcia, ela se converteu no ano de 98. Ela se batizou no ano de 99. Eu me converti em 2000 e me batizei no ano de 2001. E a partir dali, foi iniciada uma caminhada, certo? Uma caminhada na fé. Nós somos as pessoas que estamos seguindo no caminho, você e eu. Nós estamos seguindo no caminho, o caminho é Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa semana que eu visitei meus familiares, a nossa família da mesma cidade, Marialva, no norte do Paraná, a gente acaba relembrando algumas histórias, né, da época da nossa conversão, encontrando algumas pessoas da época que a gente se converteu. Eu me lembro que da minha classe de pessoas, naquela época tinha uma classe para pessoas que iam se batizar, que era tipo o curso para novos membros que a gente faz aqui também. Mas das pessoas que se batizaram comigo, eu acho que foram uns 10 mais ou menos. Daqueles 10, eu acho que só estou eu de pé. O restante, todo mundo, até que eu tive conhecimento, descambou. Desistiu. Em algum momento da caminhada, teve alguns que logo depois do batismo, batizou, nunca mais apareceu. Outros perseveraram durante um tempo e logo desistiram. E havia pessoas naquela época, que logo que eu me converti, eu olhava assim e via, nossa, que pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser igual aquela pessoa ali. Que pessoa de oração. Havia uma reunião de oração na igreja naquela época, uma única reunião de oração, né? E eu participava dessa reunião de oração. E muitas pessoas que participavam também dessa reunião de oração, pessoas que eram firmes. Hoje estão dançando baile, outras estão perdidas por aí, tristes. Até pastores, pessoas que eram pastores,
Eu já fiquei sabendo de um que era pastor e não é pastor mais, né? Eu não sei quando fala, porque quando um crente desvia, ele desviou, se afastou. Eu não sei como fala que quando deixa de ser pastor, né? Despastor, não sei como que é. E pessoas que deixaram o ministério, né? Situações que os filhos que crescendo na igreja, olha que gostoso, né? As crianças, né? Você que tem filho pequeno, é um privilégio tão grande para o teu filho estar crescendo na igreja, estar crescendo ouvindo a palavra. Quem já tem os filhos grandes, talvez que cresceu na igreja. Por exemplo, né, o Felipe pregou aqui domingo, cresceu esse piá na igreja. Mas ver crianças que cresceram na igreja, hoje jovens, totalmente fora do caminho do Senhor, nem na igreja vão mais. Isso não é triste? E eu vi algumas situações dessa, pessoas que eu admirava, pessoas que eu me espelhava, pessoas que não estão mais com Jesus. E eu comecei a pensar nisso aí, eu falei, aonde foi que essas pessoas existiram? Aonde foi que essas pessoas deixaram alguma coisa abalar elas? Você sente falta de alguém que talvez estava na igreja quando você chegou e não está mais? Quem é que sente falta de alguém que talvez você não viu mais na igreja? Cadê essa pessoa? O que levou ela a desistir? O que levou ela a se afastar? E até no meu coração, de algumas pessoas que a gente fica sabendo, lá da cidade que eu morava, que eu nasci, a vontade que dá é de tentar descobrir o contato, o telefone, ir atrás e tentar levantar essa pessoa. Tentar procurar ajudar ela. Onde foi que você desistiu, meu irmão? O Espírito Santo te usava, você era uma pessoa usada por Deus. Aonde foi que você deu lugar para o diabo entrar no teu coração? Porque a Bíblia diz um versículo assim interessante: não deis lugar para o diabo. Quer dizer, que se a gente der lugar, ele vai entrar. Nesse versículo que a gente leu, fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o nosso adversário, anda a nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando uma maneira de entrar e tirar você daqui. Porque no momento que você entra aqui, você começa a ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No momento que você vem aqui, você começa a ouvir a palavra da vida, que é a palavra que vai gerar vida eterna no seu coração. Quer dizer que você não vai mais para o inferno, você começa a receber uma palavra que vai te levar para o céu. Você começa a ter uma transformação na sua vida, pessoas te ajudando, te amando, pessoas cuidando de você, tua família começa a ser transformada, restaurada. Quem aqui, que já está há algum tempo na igreja, teve a sua vida em alguma área transformada pelo Senhor, e que se não fosse o Senhor, você não sabe o que seria? Olha quantas pessoas, e eu sou um desses. E eu sou um desses, se não fosse o Senhor. Então, em algum momento, meu querido, em algum momento, as pessoas permitiram, talvez, alguma adversidade, porque vem as adversidades, vem as lutas, vem as mágoas, vem a tristeza, vem a necessidade, alguma coisa talvez que alguém estava orando, pedindo para Deus e aconteceu totalmente o contrário, você se magoou até com Deus. Ou alguma coisa que te entristeceu muito, uma dúvida sua. A incredulidade é uma das coisas que afasta as pessoas, a dúvida, aquela raposinha, sabe aquele passarinho que vem no seu ouvido e começa assim, te municiar, começa a contaminar você, que é aquela pessoa que começa a vir e te fazer mal, começa a falar as coisas ruins, começa a apontar defeitos de pessoas talvez que vêm à igreja, que vão na tua cela e começa a te fazer mal. E aí isso começa a esfriar o nosso coração. E pior de tudo, o problema não é você de deixar até de vir da igreja. O problema é você começar a se afastar de tudo e afastar de Jesus. E é lógico,
quando você se afasta da noiva, que é a igreja, é questão de tempo para você também se afastar de Jesus. E você se transformar em apenas um bom socialista, talvez. Uma pessoa que pensa no bem do outro, que faz o bem até. Mas o coração já está contaminado. Pessoas, às vezes, do nosso trabalho, pessoas, às vezes, do nosso convívio, que começam a querer fazer a gente desistir. Começa a querer fazer a gente desanimar. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser implacáveis, que nós podemos ser pessoas indesistíveis. Eu falei, Senhor, eu considero pouco tempo de conversão, eu tenho 15 anos de convertido. Eu falei, Senhor, não importa como eu estou hoje, o que importa é eu não desistir daqui para frente. Então a meta para 2016, para todos nós, é não desistir. Coloca aí, se você não colocou lá no dia da consagração dos alvos, anota na tua Bíblia, não desistir. Eu não vou desistir. Esse ano eu não vou desistir. O ano que vem de novo você coloca, eu não vou desistir. Porque talvez muitas pessoas começaram a caminhada com Cristo, um velocista, disparando, 100 metros rasos, correndo 9 segundos em 100 metros. 100 metros em 9 segundos. Tão rápido que era. Mas acabou os 100 metros, ele desistiu. Mas ao contrário também, a gente acaba encontrando pessoas que talvez não começou a corrida tão rápida, que talvez não começou a corrida daquele jeito que a gente se espelhar e falar assim, nossa, esse é um corredor de excelência. Começou devagarzinho, humildade, não se achava mais que ninguém, mas começou a corridinha, devagarzinho, talvez nem muita coisa fez, foi devagarzinho, mas até hoje está firme com o Senhor, até hoje está de pé, continua a caminhada com Cristo, e não desistiu ainda, e em nome de Jesus não vai desistir, porque está indo numa caminhada com o Senhor. Diga comigo assim, eu vou ser uma dessas pessoas que jamais vai desistir. Pessoas que desistem são pessoas que começam a subestimar o inimigo que ela tem. Nós temos apenas um inimigo, meu querido, não é teu vizinho, não é a pessoa que senta do seu lado, não é tua sogra, essas pessoas não são seus inimigos. Os seus inimigos é um só, Satanás e os seus demônios. É ele o nosso inimigo. E às vezes as pessoas começam a subestimar Satanás. Começam a subestimar como? Dando lugar para ele. Ah, eu vou pecar um pouquinho. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não, não vai acontecer nada. Não, isso aqui não vai. Não, isso aqui, ó, eu vou tomar só um pouquinho. Não, eu vou naquele lugar só um pouquinho. Eu vou ouvir aquela pessoa ali, ó, que me influencia para algo mal, só um pouquinho. Eu vou lá falar com aquelas meninas lá só um pouquinho. Eu vou lá atrás daqueles rapazes lá só um pouquinho. E começa a subestimar o seu inimigo. Começa a reter as bênçãos de Deus. Começa a subestimar o inimigo falando das pessoas, desejando mal. E aí Satanás entra. A Bíblia fala, sede sóbrios, sede vigilante. E às vezes nós acabamos não vigiando. Isso tudo principalmente, meu querido, quando nós enfrentamos algumas adversidades. E eu quero terminar dizendo para você uma coisa. A Bíblia fala que nós podemos construir a nossa casa sobre dois alicerces. Preste atenção nisso. Eu e você podemos construir a nossa casa sobre 2 alicerces apenas. Ou sobre a areia, ou sobre a rocha. Certo? Sobre as 2 casas vão vir adversidades e vão vir tempestades. Sobre as 2 vão vir. Sobre a que construiu na areia e sobre as que construiu na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é o cristão perseverante. Mas a Bíblia diz que quando vem a tempestade sobre a que construiu na areia, o que acontece? A casa desmorona de uma vez. Quem construiu sobre a rocha, o que acontece? Pode até dar uma chacoalhada forte. Pode até abrir uma rachadura.
Pode até aparecer uma goteira. Esse tempo de chuvarada aí, quem descobriu que tem goteira em casa? Né? Caiu a tua casa? Não. Mas descobriu que tinha uma goteira. Certo? Então, a tempestade veio, mas a gente não desistiu, a casa ficou de pé. Se você está firme com Jesus, se você continuou firme, vindo à igreja, indo na tua cela, orando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, você continuou firme, a casa não desmoronou. Talvez você descobriu algumas goteiras, alguns vazamentos que você vai ter que arrumar. Na adversidade, olha só, esse é o poder da adversidade. A adversidade tem o poder de mostrar para nós quais são os vazamentos que tem na nossa vida. Quais são os vazamentos que tem na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa. Porque quando está tudo bem, a gente não percebe as coisas ruins. Mas quando vem a adversidade, a gente logo percebe que talvez a gente ainda é nervoso, que talvez a gente ainda está falando mentira, que talvez a gente ainda está propenso à prostituição, que talvez a gente ainda está propenso a falar mal das pessoas, porque tem uma goteirinha ali. Passou a chuva, diz que vai chover semana que vem. Meu querido, tampa as goteiras essa semana. Tampa as goteiras da sua vida essa semana. Ou melhor, tampa as goteiras da sua vida hoje. E principalmente, se a sua casa ainda não está sobre a rocha, coloque hoje ela sobre a rocha. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Entregue hoje a sua vida para o Senhor Jesus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, meu querido? O título da mensagem de hoje é implacável, indesistível. Nós somos chamados por Deus para sermos pessoas que somos implacáveis, pessoas que não desistem, que nada nos faz desistir, pessoas que são indesistíveis. Fala comigo assim: implacáveis, indesistíveis. Você não foi destinado por Deus para sofrer, sabia disso? Ou para apenas sobreviver nessa vida. Você não foi criado por Deus para isso. Você foi criado por Deus para superar qualquer adversidade e para você ter uma vida eterna. Está entendendo isso ou não? Você não foi criado por Deus para viver perambulando, igual aquela mulher que Jesus encontrou em uma certa feita, uma mulher que ela não se levantava, ela andava encurvada. E Jesus libertou ela de um espírito maligno. Ela foi liberta de um espírito maligno que a fazia viver daquele jeito. E ela recebeu então vida a partir daquilo. E a partir daquele momento ela começou a caminhar com Jesus. Apesar da gente não ter sido criado por Deus para desistir, muitas vezes as adversidades vencem a gente. Muitas vezes as adversidades, elas acabam superando as nossas forças. Já fazem 15 anos que eu me converti. Eu me converti no ano de 2000. Eu não sou muito bom em gravar datas assim, né? Mas eu comecei a pensar e lembrei o ano que eu me converti. Me converti no ano de 2000. A Márcia, ela se converteu no ano de 98. Ela se batizou no ano de 99. Eu me converti em 2000 e me batizei no ano de 2001. E a partir dali, foi iniciada uma caminhada, certo? Uma caminhada na fé.
Nós somos as pessoas que estamos seguindo no caminho, você e eu. Nós estamos seguindo no caminho, o caminho é Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa semana que eu visitei meus familiares, a nossa família da mesma cidade, Marialva, no norte do Paraná, a gente acaba relembrando algumas histórias, né, da época da nossa conversão, encontrando algumas pessoas da época que a gente se converteu. Eu me lembro que da minha classe de pessoas, naquela época tinha uma classe para pessoas que iam se batizar, que era tipo o curso para novos membros que a gente faz aqui também. Mas das pessoas que se batizaram comigo, eu acho que foram uns 10 mais ou menos. Daqueles 10, eu acho que só estou eu de pé. O restante, todo mundo, até que eu tive conhecimento, descambou. Desistiu. Em algum momento da caminhada, teve alguns que logo depois do batismo, batizou, nunca mais apareceu. Outros perseveraram durante um tempo e logo desistiram. E havia pessoas naquela época, que logo que eu me converti, eu olhava assim e via, nossa, que pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser igual aquela pessoa ali. Que pessoa de oração. Havia uma reunião de oração na igreja naquela época, uma única reunião de oração, né? E eu participava dessa reunião de oração. E muitas pessoas que participavam também dessa reunião de oração, pessoas que eram firmes. Hoje estão dançando baile, outras estão perdidas por aí, tristes. Até pastores, pessoas que eram pastores. Já fiquei sabendo de um que era pastor e não é pastor mais, né? Eu não sei quando fala, porque quando um crente desvia, ele desviou, se afastou. Eu não sei como fala que quando deixa de ser pastor, né? Despastor, não sei como que é. E pessoas que deixaram o ministério, né? Situações que os filhos que crescendo na igreja, olha que gostoso, né? As crianças, né? Você que tem filho pequeno, é um privilégio tão grande para o teu filho estar crescendo na igreja, está crescendo ouvindo a palavra. Quem já tem os filhos grandes, talvez que cresceu na igreja. Por exemplo, né, o Felipe pregou aqui domingo, cresceu esse piá na igreja. Mas ver crianças que cresceram na igreja, hoje jovens, totalmente fora do caminho do Senhor, nem na igreja vão mais. Isso não é triste? E eu vi algumas situações dessa, pessoas que eu admirava, pessoas que eu me espelhava, pessoas que não estão mais com Jesus. E eu comecei a pensar nisso aí, eu falei, aonde foi que essas pessoas existiram? Aonde foi que essas pessoas deixaram alguma coisa abalar elas? Você sente falta de alguém que talvez estava na igreja quando você chegou e não está mais? Quem aqui sente falta de alguém que talvez você não viu mais na igreja? Cadê essa pessoa? O que levou ela a desistir? O que levou ela a se afastar? E até no meu coração, de algumas pessoas que a gente fica sabendo, lá da cidade que eu morava, que eu nasci, a vontade que dá é de tentar descobrir o contato, o telefone, ir atrás e tentar levantar essa pessoa. Tentar procurar ajudar ela. Onde foi que você desistiu, meu irmão? O Espírito Santo te usava, você era uma pessoa usada por Deus. Aonde foi que você deu lugar para o diabo entrar no teu coração? Porque a Bíblia diz um versículo assim interessante: não deis lugar para o diabo. Quer dizer, que se a gente der lugar, ele vai entrar. Nesse versículo que a gente leu, fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o nosso adversário, anda a nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando uma maneira de entrar e tirar você daqui. Porque no momento que você entra aqui, você começa a ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No momento que você vem aqui, você começa a ouvir a palavra da vida, que é a palavra que vai gerar vida eterna no seu coração. Quer dizer que você não vai mais para o inferno, você começa a receber uma palavra que vai te levar para o céu. Você começa a ter uma transformação na sua vida.
pessoas te ajudando, te amando, pessoas cuidando de você, tua família começa a ser transformada, restaurada. Quem aqui, que já está há algum tempo na igreja, teve a sua vida em alguma área transformada pelo Senhor, e que se não fosse o Senhor, você não sabe o que seria? Olha quantas pessoas, e eu sou um desses. E eu sou um desses. Se não fosse o Senhor. Então, em algum momento, meu querido, em algum momento, as pessoas permitiram, talvez, alguma adversidade, porque vem as adversidades, vem as lutas, vem as mágoas, vem a tristeza, vem a necessidade, alguma coisa talvez que alguém estava orando, pedindo para Deus e aconteceu totalmente o contrário, você se magoou até com Deus. Ou alguma coisa que te entristeceu muito, uma dúvida sua. A incredulidade é uma das coisas que afasta as pessoas, a dúvida, aquela raposinha, sabe aquele passarinho que vem no seu ouvido e começa assim, te municiar, começa a contaminar você, que é aquela pessoa que começa a vir e te fazer mal, começa a falar as coisas ruins, começa a apontar defeitos de pessoas talvez que vêm à igreja, que vão na tua célula e começa a te fazer mal. E aí isso começa a esfriar o nosso coração. E pior de tudo, o problema não é você de deixar até de vir da igreja. O problema é você começar a se afastar de tudo e afastar de Jesus. E é lógico, quando você se afasta da noiva, que é a igreja, é questão de tempo para você também se afastar de Jesus. E você se transformar em apenas um bom socialista, talvez. Uma pessoa que pensa no bem do outro, que faz o bem até. Mas o coração já está contaminado. Pessoas às vezes do nosso trabalho, pessoas às vezes do nosso convívio, que começam a querer fazer a gente desistir. Começa a querer fazer a gente desanimar. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser implacáveis, que nós podemos ser pessoas indesistíveis. Eu falei, Senhor, eu considero pouco tempo de conversão, eu tenho 15 anos de convertido. Eu falei, Senhor, não importa como eu estou hoje, o que importa é eu não desistir daqui para frente. Então a meta para 2016, para todos nós, é não desistir. Coloca aí, se você não colocou lá no dia da consagração dos alvos, anota na tua Bíblia, não desistir. Eu não vou desistir. Esse ano eu não vou desistir. O ano que vem de novo você coloca, eu não vou desistir. Porque talvez muitas pessoas começaram a caminhada com Cristo, um velocista, disparando, 100 metros rasos, correndo 9 segundos em 100 metros. 100 metros em 9 segundos. Tão rápido que era. Mas acabou os 100 metros, ele desistiu. Mas ao contrário também, a gente acaba encontrando pessoas que talvez não começou a corrida tão rápida, que talvez não começou a corrida daquele jeito que a gente se espelhar e falar assim, nossa, esse é um corredor de excelência. Começou devagarzinho, humildade, não se achava mais que ninguém, mas começou a corridinha, devagarzinho, talvez nem muita coisa fez, foi devagarzinho, mas até hoje está firme com o Senhor, até hoje está de pé, continua a caminhada com Cristo, e não desistiu ainda, e em nome de Jesus não vai desistir, porque está indo numa caminhada com o Senhor. Diga comigo assim, eu vou ser uma dessas pessoas que jamais vai desistir. Pessoas que desistem são pessoas que começam a subestimar o inimigo que ela tem. Nós temos apenas um inimigo, meu querido, não é teu vizinho, não é a pessoa que senta do seu lado, não é tua sogra, essas pessoas não são seus inimigos. Os seus inimigos é um só, Satanás e os seus demônios. É ele o nosso inimigo. E às vezes as pessoas começam a subestimar Satanás. Começam a subestimar como? Dando lugar para ele.
Ah, eu vou pecar um pouquinho. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não, não vai acontecer nada. Não, isso aqui não vai. Não, não. Isso aqui, ó, eu vou tomar só um pouquinho. Não, eu vou naquele lugar só um pouquinho. Eu vou ouvir aquela pessoa ali, ó, que me influencia para algo mal, só um pouquinho. Eu vou lá falar com aquelas meninas lá só um pouquinho. Eu vou lá atrás daqueles rapazes lá só um pouquinho. E começa a subestimar o seu inimigo. Começa a reter as bênçãos de Deus. Começa a subestimar o inimigo falando das pessoas, desejando mal. E aí Satanás entra. A Bíblia fala, sede sóbrios, sede vigilante. E às vezes nós acabamos não vigiando. Isso tudo principalmente, meu querido, quando nós enfrentamos algumas adversidades. E eu quero terminar dizendo para você uma coisa. A Bíblia fala que nós podemos construir a nossa casa sobre dois alicerces. Preste atenção nisso. Eu e você podemos construir a nossa casa sobre 2 alicerces apenas. Ou sobre a areia, ou sobre a rocha. Certo? Sobre as 2 casas vão vir adversidades e vão vir tempestades. Sobre as 2 vão vir. Sobre a que construiu na areia e sobre as que construiu na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é o cristão perseverante. Mas a Bíblia diz que quando vem a tempestade sobre a que construiu na areia, o que acontece? A casa desmorona de uma vez. Quem construiu sobre a rocha, o que acontece? Pode até dar uma chacoalhada forte. Pode até abrir uma rachadura. Pode até aparecer uma goteira. Esse tempo de chuvarada aí, quem descobriu que tem goteira em casa? Né? Caiu a tua casa? Não. Mas descobriu que tinha uma goteira. Certo? Então, a tempestade veio, mas a gente não desistiu, a casa ficou de pé. Se você está firme com Jesus, se você continuou firme, vindo à igreja, indo na tua cela, orando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, você continuou firme, a casa não desmoronou. Talvez você descobriu algumas goteiras, alguns vazamentos que você vai ter que arrumar. Na adversidade, olha só, esse é o poder da adversidade. A adversidade tem o poder de mostrar para nós quais são os vazamentos que tem na nossa vida. Quais são os vazamentos que tem na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa. Porque quando está tudo bem, a gente não percebe as coisas ruins. Mas quando vem a adversidade, a gente logo percebe que talvez a gente ainda é nervoso, que talvez a gente ainda está falando mentira, que talvez a gente ainda está propenso à prostituição, que talvez a gente ainda está propenso a falar mal das pessoas, porque tem uma goteirinha ali. Passou a chuva, diz que vai chover semana que vem. Meu querido, tampa as goteiras essa semana. Tampa as goteiras da sua vida essa semana. Ou melhor, tampa as goteiras da sua vida hoje. E principalmente, se a sua casa ainda não está sobre a rocha, coloque hoje ela sobre a rocha. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Entregue hoje a sua vida para o Senhor Jesus.